Vereadora Josilene para fazer a leitura do texto bíblico. Tu me guias com o teu conselho, e depois receberás em glória. Salmo, capítulo 73, versículo 24. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da quinta reunião ordinária, terceiro período, 29/7/2021. Sessão ordinária do terceiro período da Câmara Municipal de Vereadores de Jataú, Pernambuco. Aos 29 dias do mês de julho de 2021, sob a presidência do vereador Francisco de Assis Nascimento, nessa cidade de Jataú, estado de Pernambuco, cito a Avenida do Gelópolis Siqueira, sem número, precisamente às 10 horas da manhã, realizou-se mais uma sessão ordinária, contando com o comparecimento dos seguintes vereadores: Francisco de Assis Nascimento, Josailson Alves de Melo, Maviel de Souza Araújo, José Lopes Sobrinho, Antônio José da Silva, Francisco da Silva Feitosa, Luzimar Luiz da Silva e Fernando Chaves Costa e Gilberlândia do Nascimento. Não comparecendo a essa sessão, a vereadora Josilene Cordeiro, que anteriormente já havia justificado sua falta. Também não se fez presente o vereador Paulo Floriano, por se encontrar cirurgiado sob cuidados médicos, mediante um atestado que lhe dá esse direito. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente convidou o vereador Francisco da Silva para fazer a leitura do texto bíblico, onde foi dado por aberta a presente sessão, e em seguida convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, a qual, depois de lida e ouvida por todos, foi submetida à discussão, que foi dispensada em seguida em votação e aprovada por unanimidade. Prosseguindo os trabalhos, o senhor presidente convidou o segundo secretário para fazer a leitura do expediente do dia no qual foi lido o seguinte: projeto de resolução número 01/2021. Ementa dispõe sobre a aprovação com ressalva das contas da Prefeitura Municipal de Jataú, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Após a leitura do já mencionado projeto de resolução, o senhor presidente encaminhou o protesto às comissão permanentes para elaborarem os seus respectivos pareceres. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente mais uma vez convidou o segundo secretário para fazer a leitura dos trabalhos. Então foi lido o requerimento de número 021/2021, de autoria do vereador Josailson Alves de Melo, o qual, depois de lido e ouvido por todos, foi submetido em discussão, que foi dispensado e em seguida em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido o requerimento 022/2021, aqui ficou errado, 3, de autoria do vereador Luzimar Luiz da Silva, o qual, depois de lido e ouvido por todos, foi submetido em discussão, que foi dispensado e em seguida em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido o requerimento de número 23/2021, de autoria do vereador Luzimar Luiz da Silva, o qual, depois de lido e ouvido por todos, foi submetido em discussão, que foi dispensado e em seguida em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido o requerimento de número 24/2021, de autoria do vereador Luzimar Luiz da Silva, o qual, depois de lido e ouvido por todos, foi submetido em discussão, que foi dispensado e em seguida em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente constatou que não havia escrito para a ordem do dia e facultou a palavra a todos os vereadores presentes, fazendo uso da mesma a vereadora Gilberlândia do Nascimento. Após cumprimentar a todos, disse que estava fazendo uso da tribuna para falar das ações do governo desse estado, que, junto ao deputado estadual Diogo Moraes e com a prefeita deste município, doutora Cátia, vem trabalhando e, sem medir esforços, estão lutando para que a PA 160 e a PA 145 sejam reformadas. Falando dos programas do governo desse estado na área de infraestrutura
e também da importância dessas PEs recuperadas. Disse que aos poucos estão dando início à licitação para a contratação da empresa que seja qualificada em projetos rodoviários. Também falou do trecho da PE 145, que liga a cidade de Brejo da Madeira a Jataúba. E diz que a PE 160 tem uma extensão de 23 quilômetros, mas essa aqui ficou, acredito que ficou inverso, que 23 daqui em Brejo, né? Falando também da importância que tem o trecho que liga de Jataúba com a divisa com a Paraíba. Diz que essa ação também está no início do processo de licitação. Falando que tudo isso mostra o compromisso que o governo desse estado tem com essa cidade e com o Agreste. Agradecendo ao deputado Diego Moraes por estar sempre fazendo articulação com o Poder Executivo em busca de novas conquistas para a população. E disse que gostaria de entregar para a mesa diretora dessa casa a nota técnica que lhe foi enviada através do gabinete do deputado Diego Moraes, para que os vereadores interessados possam ter acesso. Facultada ainda a palavra, fez uso da mesma o vereador Luzimar Luiz. Após cumprimentar a todos, agradeceu aos demais vereadores pela aprovação dos requerimentos de sua autoria, fazendo o relato da importância de cada pedido feito. Disse que um destes pedidos é sobre a tubulação, onde a época de chuvas causa grande transtorno para a população. Outro fala das fiações elétricas. Diz que a população do setor citado no requerimento disseram que por muitas vezes fizeram essa reivindicação, mas até o presente momento continua do mesmo jeito, onde há um grande perigo pela falta de postes e com isso gera fogos nas fiações elétricas. Diz que cabe à CELP analisar, pois essa fiação passa por cima das casas. Facultada ainda a palavra, fez uso da mesma o vereador Josailson Alves. Após cumprimentar a todos, parabenizou a prefeita doutora Cátia por ter participado do evento da entrega do fardamento para os garis e também aos secretariados. Também parabenizou e agradeceu aos profissionais da limpeza que todos os dias estão na ativa. E falou que esteve presente na posse de alguns professores concursados, agradecendo pelo convite. Também falou que haverá um outro evento onde as rendeiras irão apresentar os seus trabalhos e estas serão reconhecidas, pois Jataúba vive um novo tempo de valorização e compromisso. E falou na nota técnica entregue pela vereadora Gilberlândia, onde a parabenizou e falou dos constantes acidentes que acontecem na PE 160 e 145. Diz que em sessão passada agradeceu ao radialista Rui Siqueira pelo detalhamento dessas PEs, fazendo a leitura de um ofício que relata que esses serviços serão feitos até esse município, sendo informações repassadas pelo DR. Diz que havia um detalhe, onde essa execução não falava em Jataúba, e cobraram do deputado Diogo Moraes, e por esse motivo de cobranças, ele enviou essa nota técnica. Diz que há um clamor, e então que estão sendo ouvidos. Agradecer ao secretário de obras desse município, através do deputado Silvio Costa Filho, que diante de uma emenda parlamentar para a execução do saneamento público, já estão sendo analisados. Agradecendo aos demais colegas pela aprovação do requerimento, sendo um incentivo para os esportes, e que Jataúba possa receber recursos do Estado para recuperar os esportes desse município. Fazendo relato de uma lei que existe desde o ano de 2015, onde beneficia o esporte com quadras poliesportivas. E disse que no momento
vivencia as Olimpíadas e há muitos esportistas representando o nosso país. Falando que no sítio Mimoso há uma maratona onde é de grande importância, pois muda o rumo de muitas pessoas para melhor assim viver. Facultada ainda a palavra, mas dispensada pelos demais vereadores. O senhor presidente passou a presidência para o primeiro secretário e fez uso da mesma após cumprimentar a todos. Falou de um evento que houve para a entrega do fardamento dos garis. Parabenizou a prefeita doutora Cátia pela entrega e também a equipe de assistência social, pois lhe chamou a atenção uma peça teatral e achou muito bonito, pois quebra o preconceito que muitos têm com relação aos garis. Diz que cada servidor é digno, cabendo a cada pessoa estudar para ter um bom emprego e não está aqui para puxar o saco de alguém. Apenas reconhece os trabalhos desenvolvidos e a prefeita sempre se fez presente em todas as comunidades. Também estava na entrega dos kits, se fez presente na entrega dos kits merenda e por onde a prefeita passa, deixa seu abraço fraternal. E disse, observando a casa de velório do cemitério dessa cidade, viu a necessidade de uma reforma na mesma. Então fez um requerimento verbal direcionado à prefeita doutora Cátia para que seja possibilitada uma reforma nesse local de velório, pois há muita gente que não tem condições de pagar o aluguel de um velório particular. E tendo esse local facilita a vida das famílias de seus entes queridos. Em seguida, o senhor presidente em exercício submeteu o requerimento verbalmente citado em discussão, que foi dispensado e em seguida em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente agradeceu a todos pela aprovação e disse ser muito pequeno esses concertos e também muito útil para as pessoas que necessitam deste local. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião, marcando uma outra para o próximo dia 10 de agosto do corrente mês e ano, às 10 horas da manhã. Ana Maria Araújo de Souza Maciel lavrou a ata. Em discussão, a ata da reunião anterior. Em votação, quem for contra, levante-se. Aprovado.
Convido o secretário para fazer a leitura do dia. Prefeitura de Jataúba. Jataúba, 30 de julho de 2021. Ofício número 114/2021. A Secretaria Municipal de Administração. Ao excelentíssimo senhor Francisco de Assis Nascimento, presidente da Câmara de Vereadores, Jataúba, Pernambuco. Viemos, por intermédio deste, encaminhar a mensagem justificativa número 07/2021 e o projeto de lei número 06/2021, que institui taxa pela utilização efetiva ou potencial do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, na forma da Lei Federal número 14.026/2020. Sem mais para o momento, atenciosamente, Tiago Andrade de Souza, secretário municipal de administração. Prefeitura de Jataúba. Mensagem justificativa número 07/2021. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras vereadoras, venho respeitosamente à presença de vossas excelências apresentar o projeto de lei em anexo que institui a taxa de manejo de resíduos sólidos, TMRS, na forma da Lei Federal número 14.026/2020. A instituição da taxa de serviço de manejo de resíduos sólidos, TMRS, será utilizada para custear as despesas com os serviços de destinação adequada dos resíduos coletados, sendo eles coleta e transporte, incluindo o transbordo ou transferência, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem e disposição final dos resíduos, e está sendo criada obrigatoriamente por força da Lei Federal número 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o Marco Legal de Saneamento Básico, Lei Federal número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a fim de garantir sustentabilidade econômico-financeira na prestação do serviço. Conforme disposto na legislação mencionada, os municípios brasileiros que não cobram taxa de manejo de resíduos sólidos precisarão criar esses tributos até julho de 2021. Jataúba é uma das cidades que terá que se adequar à nova legislação federal, que busca, com a medida, garantir sustentabilidade financeira e esses serviços prestados nos municípios, conforme previsto na nova redação do artigo 35, parágrafo 2º da Lei Federal número 11.445 de 2020. Artigo 35, parágrafo 2º. A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço, nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses de vigência desta lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular do serviço disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, observadas as penalidades constantes da referida legislação, no caso de eventual descumprimento. Neste contexto, a aprovação da presente propositura se revela de interesse público, sendo que a cobrança da taxa tem como finalidade assegurar uma maior eficiência econômica na prestação do serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos. Deste modo, ante as considerações aqui introduzidas, é que encaminhamos a presente propositura. Esperamos que seja a mesma apreciada e aprovada na íntegra. Respeitosamente, Cátia Junsara Rodrigues, prefeita do município de Jataúba. Prefeitura de Jataúba, projeto de lei número 06/2021, ementa. Institui taxa pela atualização efetiva ou potencial no Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, na forma da Lei Federal número 14.026/2020. A prefeita do município de Jataúba, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições constitucionalmente definidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do Estado de Pernambuco e na Constituição Federal, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte: projeto de lei, capítulo 1, do objeto. Artigo 1º. Esta lei institui a taxa pela utilização efetiva ou potencial do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, TMRS,
que compreende os serviços de coleta e transporte, incluindo o transbordo ou transferência, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem e disposição final dos resíduos. Capítulo 2 da TMRS. Artigo 2º. Fica instituída a taxa de manejo de resíduos sólidos, TMRS, na forma do parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Parágrafo 1º. O fato gerador da TMRS é a utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, cujas atividades integrantes são aquelas definidas pela legislação federal. Parágrafo 2º. O contribuinte da TMRS é o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de unidade imobiliária autônoma ou economia de qualquer categoria de uso, edificada ou não, lideira a via ou logradouro público, onde houver disponibilidade do serviço e que gerar até 200 litros de resíduos por dia. Artigo 3º. A base de cálculo da TMRS é o custo econômico dos serviços, consistente no valor necessário para a adequada e eficiente prestação do serviço público e para a sua viabilidade técnica e econômico-financeira atual e futura. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no caput, o custo econômico do serviço público de manejo de resíduos sólidos compreenderá exclusivamente as atividades administrativas de gerenciamento e as atividades operacionais de coleta, de triagem e de destinação final, ambientalmente adequada de resíduos domiciliares ou equiparados, observando o disposto no inciso 10 do artigo 3 da Lei Federal nº 12.305 de 2010, ou outra norma que a substitua. Parágrafo 2º. A composição e o cálculo do custo econômico dos serviços referidos no parágrafo 1º deste artigo observarão as normas brasileiras de contabilidades aplicadas ao setor público e os critérios técnicos contábeis e econômicos estabelecidos no regulamento desta lei. Parágrafo 3º. Visando a modicidade da TMRS, deverão ser descontadas na composição do custo econômico dos serviços eventuais receitas obtidas com a cobrança de preços públicos por atividades vinculadas, complementares ou acessórias às suas atividades, fins, bem como as receitas decorrentes de multas, encargos moratórios e outras eventuais receitas não operacionais, compensadas as respectivas despesas. Artigo 4º. Para o cálculo do valor da TMRS aplicável a cada unidade imobiliária autônoma, serão consideradas as seguintes classificações e respectivos fatores, definidos conforme as disposições desta lei e os critérios técnicos estabelecidos ou regulamento desta lei. 1. Critérios variáveis, CV. A. Fator de uso, FU. 1. Residencial, atividade pública e assistencial, fator 1. 2. Comercial, serviço e industrial, fator 1.5. B. Fator de frequência, FF. 1. Coleta alternada, fator 1. 2. Coleta diária, fator 1.3. C. Consumo de água, CA, correspondente à média dos consumos efetivos mensais de água, apurado nos 12 meses anteriores ao mês de cobrança da TMRS, expressos em metros cúbicos. D. Área ou testada do imóvel, no caso do lote sem edificação ou de gleba urbana. 2. Custo econômico do serviço, calculado conforme previsto no artigo 3º, apurado no exercício financeiro antecedente ao da cobrança do tributo, acrescido da variação positiva do INPC, verificada no mesmo período, considerando como referência o mês de janeiro de cada ano. Artigo 5º. O lançamento e a cobrança da TMRS
serão mensais e o seu valor será calculado com base no valor básico de cálculo, também conhecido como valor básico de referência, VBR, correspondente ao custo econômico médio mensal dos serviços expressos em real por imóvel, calculado mediante a aplicação da seguinte forma: VBR TMRS igual a CET SMR QT imóveis 12 imóvel onde VBTRMS, valor básico de referência para cálculo mensal da TMRS. CET SMRS, custo econômico total do serviço de manejo de resíduos sólidos. QT imóveis, quantidade total de unidades imobiliárias autônomas existente na área de cobertura dos serviços. Parágrafo único. O VBR-TRMS será apurado para o mês de janeiro de cada ano, por ato da entidade reguladora ou, na sua falta, segundo critérios previstos em regulamento, e será aplicado para cálculo da TMRS devida nos meses de fevereiro do mesmo ano ao mês de janeiro do seguinte. Artigo 6º. O valor mensal da TMRS será obtido mensalmente a aplicação das alíquotas e das fórmulas de cálculos constantes das tabelas 1, 2, 3 e 4 do anexo único desta lei, considerando a situação cadastral do imóvel na data anterior à data do lançamento do tributo. Parágrafo único. No caso de cobrança da TMRS, mediante documento individualizado de arrecadação, o valor mensal mínimo observará o limite estabelecido no regulamento. Artigo 7º. A utilização ou prestação efetiva do serviço de manejo de resíduos sólidos ou de suas atividades para grandes geradores de resíduos domiciliares ou equiparados será remunerada mediante cobrança de preços públicos específicos, fixados por meio de decreto. Parágrafo 1º. Consideram-se grandes geradores os contribuintes de imóveis não residenciais que geram mais de 200 litros de resíduos domiciliares ou equiparados. Parágrafo 2º. A atividade mencionada no caput é supletiva, podendo o interessado contratar livremente privados para a coleta e destinação final, bem como pode o município se negar a ofertar as atividades de coleta e destinação final, caso não haja disponibilidades ou seus custos sejam incompatíveis com a preservação e a adequada prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Capítulo 3. Dos lançamentos e da cobrança. Artigo 8º. A cobrança da TMRS pode ser efetuada 1. Mediante documento de cobrança A. Exclusivo e específico. B. Do Imposto Predial e Territorial urbano IPTU. Ou 2. Juntamente com a cobrança de tarifas e preços públicos de qualquer outro serviço público de saneamento básico, quando o contribuinte for usuário efetivo desses outros serviços. Parágrafo 1º. O documento de cobrança deve destacar individualmente os valores e os elementos essenciais de cálculos das taxas, tarifas e outros preços públicos lançados para cada serviço. Parágrafo 2º. O contribuinte pode requerer a emissão de documento individualizado de arrecadação, correspondente ao respectivo imóvel, quando o TMRS for cobrado com outros tributos ou preços públicos. Parágrafo 3º. Independente da forma de cobrança adotada, a TMRS deve ser lançada e registrada individualmente, em nome do respectivo contribuinte, no sistema de gestão tributária. Parágrafo 4º. Os critérios e procedimentos para o lançamento e cobrança previstos nesse artigo serão disciplinados em regulamento. Capítulo 4. Da penalidade por atraso ou falta de pagamento. Artigo 9º. O atraso ou falta de pagamento dos débitos relativos à TMRS sujeita o usuário contribuinte desde o vencimento do débito ao pagamento de 1. Encargo financeiro sobre o débito correspondente à variação da taxa Selic
acumulada até o mês anterior, mais 1% relativo ao mês em que estiver sendo efetivado o pagamento e 2. Multa de 2% aplicada sobre o valor principal do débito. Capítulo 5. Das disposições finais e transitórias. Artigo 10º. As receitas derivadas da aplicação da TMRS são vinculadas às despesas para a prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, incluídos os investimentos de seu interesse. Parágrafo único. Os sistemas contábeis devem permitir o adequado controle do valor arrecadado, de forma a permitir que se possa fiscalizar se irá o cumprimento do previsto no caput, sendo permitido a qualquer momento tomar medidas necessárias para coibir que os recursos vinculados sejam desviados de suas finalidades. Artigo 11º. O chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei por meio de decreto, a ser publicado no prazo de 90 dias contados da publicação desta lei. Artigo 12º. Esta lei entrará em vigor 90 dias depois da data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022. Jataúba, 26 de julho de 2021. Cátia Junsara Rodrigues, prefeita do município de Jataúba. Essa aqui tem uma tabela aqui. Sólido. Esse é o LDO, é do orçamento, um livro. Vou ler o ofício, a mensagem, o iníciozinho dele, também que só é lido hoje, depois quem quiser dar uma olhada depois. A leitura orçamentária. Prefeitura de Jataúba, Jataúba, 27 de julho de 2021. Ofício Gabinete da Prefeita, Prefeitura Municipal de Jataúba, número 146/2021. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência em cumprimento ao artigo 124, parágrafo 1º, da Carta Magna Estadual e às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, estamos encaminhando o projeto de lei número 005/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por objetivo orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual do município para garantir a eficácia e a eficiência da gestão pública, a administração orçamentária e financeira, com vistas à busca do equilíbrio fiscal, que deve se constituir em esforço permanente da administração. Essa gestão eficiente é o que permite a melhor condução das políticas públicas, a realização de investimentos e a execução das ações de saúde e educação, desenvolvimento social, meio ambiente e desenvolvimento urbano, entre outros. Cabe registrar, entretanto, que não foi possível a realização de audiência pública por estarmos atravessando período de isolamento social, definido pela legislação específica motivada pela pandemia do Covid-19. Mesmo assim, os cidadãos poderão ter ciência de seu conteúdo e apresentar sugestões na Câmara Municipal, enquanto tramitar nas comissões dessa Casa Legislativa, que poderão ser atendidas via emendas parlamentares. Diante das razões apresentadas, e certo de que este projeto de lei receberá a necessária aquiescência dos nobres e edis municipais, submeto à apreciação dessa Casa de Leis a oportunidade em que apresento protesto de estimas e considerações. Atenciosamente, Cátia Junsara Rodrigues Aquilino, prefeita do município. Prefeitura de Jataúba, mensagem ao projeto de lei número 006/2021. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar Vossa Excelência nos termos da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Pernambuco, da Lei Orgânica Municipal e a Lei Complementar número 101/2020, para apreciação dessa Casa Legislativa, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias LDO do município de Jataúba para o exercício financeiro de 2022. Este projeto de lei foi elaborado com absoluta observância às orientações
segura. E em especial no que se refere ao disposto da Lei Complementar número 101/2000 e no disposto da Lei Federal número 4.320/64, que dispõe sobre o direito financeiro, além de observar as regras estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e as orientações exaradas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O projeto de lei foi estruturado de modo a conter disposições acerca das metas e prioridades da administração municipal, em perfeita consonância com o plano plurianual do município, além de orientações e elaboração do orçamento fiscal e da Seguridade Social, das metas e riscos fiscais, das disposições sobre a alteração tributária, da dívida pública e outras despesas do município. Sua elaboração se faz em meio ainda ao intenso processo da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, que ainda afeta todas as regiões e estados brasileiros. Nossa administração está totalmente mobilizada para o enfrentamento ao Covid-19 em nosso município, com novas cepas, e tem enviado todos os esforços e recursos possíveis para a minimização dos índices de letalidade e morbidade da doença, com especial atenção para os segmentos social mais vulneráveis da população. Seria dispensável dizer que as ações em execuções e programas pressionam fortemente as despesas públicas municipais, dentro de uma conjuntura que será fortemente marcada por redução de receitas nos próximos anos. Estamos, nesse sentido, promovendo o ajuste no orçamento do município e na programação das despesas no presente exercício, para fazer frente a esse desafio, cuja magnitude e duração ainda é de difícil previsão. As receitas medidas anunciadas pelo Congresso Nacional e Governo Federal de apoio aos estados e municípios para o exercício de 2022 terão efeito parcial na redução do impacto fiscal da crise, continuando a exigir de nossa parte máxima atenção e rigor no controle de redução dos gastos não essenciais. Dessa forma, pretende-se centralizar os impactos majoritários da crise econômica sobre a arrecadação de 2021 e seus efeitos de forma linear para 2022, uma vez que a economia, conforme o relatório Focus do Banco Central do Brasil, datado de 26 de setembro de 2020, terá retomado as suas plenas atividades econômicas com indicadores de 2,10% do PIB ao ano, IPCA 3,75% ao ano, e Selic de 7% ao ano e inflação de 6,56% ao ano. Assim, submeteremos o incluso projeto de lei a Vossa Excelência e excelentíssimos pares para que seja submetido à alta apreciação e deliberação desta Casa de Lei. Ao ensejo, renovamos a todos os edis desse Poder Legislativo os nossos protestos de elevada estima e distintas considerações. Gabinete da Prefeita, em 26 de julho de 2021. Atenciosamente, Cátia Junsara Rodrigues Aquilino, Prefeita. Prefeitura de Jataúba, projeto de lei número 005/2021. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Sólido. Câmara de Vereadores de Jataúba, Casa Inácio Viterbo de Araújo. Projeto de resolução número 001/2021, ementa. Dispõe sobre a aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Jataúba, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Jataúba, Estado de Pernambuco, das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Ficam aprovadas com ressalva, nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o processo terceiro número
191.00094, dígito 2, relativo à prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do senhor prefeito Antônio Cordeiro Nascimento. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Jataúba, em 29 de julho de 2021. Francisco de Assis Nascimento, presidente. Josailson Alves de Melo, primeiro secretário. Maviael de Souza Araújo, segundo secretário. Em discussão única, a votação do parecer do Tribunal de Contas das contas de 2018 do prefeito Antônio Cordeiro Nascimento. Senhor presidente, primeiro secretário, vereadores, vereadoras, pessoal que faz a galeria dessa casa, meu pai que está ali presente, né? Irmão Dal, que sempre nos prestigia, e a imprensa, que também se faz presente, e todos os funcionários dessa casa, e principalmente o público que nos escuta através das transmissões em vossas residências. Uma discussão que, com certeza, acredito que cada um já está com seu voto definido, mas eu preciso simplesmente expressar o meu voto e ressaltar alguns detalhes. O porquê. O que iremos votar, que é a prestação de conta de 2018, que o Tribunal de Contas envia para cá, e com o porquê o meu voto. Aqui, num dos parágrafos, mostra que foi gastado mais do que foi arrecadado. E uma comparação básica e simples, nós podemos trazer até para as famílias. Um pai de família que recebe um salário mínimo ou dois, quando ele gasta mais do que ele recebe, não tem esse equilíbrio, vai vir consequências. E quando se trata de dinheiro público, é algo que tem que ter uma prestação de conta mais ainda rígida, porque é algo que nós estamos cuidando, algo de terceiros, ou seja, algo do povo, não é algo nosso. Aí sim que temos que ter uma responsabilidade. E mostra que foi ultrapassado, teve um déficit de R$264 mil acima do que era permitido ser gastado. Isso justamente fere essa lei, que é a LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que significa que quando eu vou administrar um município, um exemplo, quando alguém é colocado como gestor, que o povo escolhe, ele não vai chegar lá e vai fazer o que ele entender, o que ele quer. Ele tem uma regra e tem um roteiro para ser cumprido, que justamente é diretrizes. Essa diretriz, ela dá uma direção ao orçamento do município. Como se dissesse, você vai entrar aqui, mas você tem essas determinadas funções que você não pode ultrapassar. Você tem que fazer assim, assim, assim. E isso foi ultrapassado e onde feriu essa diretriz. E isso o Tribunal de Contas, ele aprovou, mas ele deu uma ressalva dizendo justamente, vou mandar para os vereadores, que é eles que sabem a situação do município, nós estamos aqui sempre, e temos o voto político, que é o voto justamente representando a sociedade de Jataúba. E outro detalhe, teve esse desequilíbrio, e uma das coisas que eu batia sempre aqui no bom sentido, eu sempre cobrava, desde a outra gestão, era a questão de transparência. Nós sempre cobrávamos, e eu e o ex-vereador Zusa, sempre nós estávamos puxando no site do Tribunal de Contas as despesas do município, porque nós não encontrávamos no portal da transparência. E isso foi uma das coisas que o Tribunal de Contas também alegou. Começou a mostrar que não foi prestado um esclarecimento público. Foi omitido a informação que o cidadão precisa saber.
E por ter sido omitido, ele entendeu que isso também era algo grave. Por isso que ele deu uma aprovação com ressalva, e nós sabemos que existe os padrinhos, existe aí as amizades que muitas vezes acabam ferindo algo que teria que ser cumprido legitimamente. Mas, diante disso, eu não estou vendo como um voto pessoal, eu não estou querendo olhar isso aqui por sentimento, eu estou simplesmente olhando e vendo que diante dessas condições, como se fala aqui também da patronal que não foi repassada o que era para ser repassado, a patronal é a parte que o empresário entra com a contribuição do INSS, ou seja, o funcionário tem a sua parte e para garantir os direitos dele, para que ele possa ter um futuro ou de aposentadoria ou algo que venha trazer um benefício, tem que ter o repasse da patronal. Quando essa patronal é repassada junto, o recolhimento está indo, certo? E quando não é repassado, corre o risco de um funcionário trabalhar vários e vários anos e quando ele for reivindicar seus direitos, ele ficar sem direito. Quer dizer, isso são as consequências que acabam afetando diretamente no trabalhador, na pessoa que exerce o trabalho. Por essas razões, eu já quero expressar aqui que o meu voto será contra o parecer do tribunal. Ele aprova com ressalva, mas ele acaba aprovando. E eu votarei contra, porque não podemos deixar passar diante disso isso que tem acontecido. Muito obrigado. Ainda continua em discussão a votação do parecer do Tribunal de Contas. Vai lá. Excelentíssimo senhor presidente, segundo secretário Maviael, eu quero aqui cumprimentar também as vereadoras de Uberlândia, Josilene, nobres pares e público aqui presente. Nos honra com sua presença o ex-vereador Abílio, não é? O irmão Dalgman falou. Como bem falou o vereador Maviael, com relação inicialmente ao Tribunal de Contas, que é um órgão que orienta, não é, o gestor público, ou seja, o TCE, ele é para justamente controlar e orientar o chefe do executivo em defesa do município, da sociedade, dos bens, para que o prefeito ou a prefeita possa administrar com responsabilidade, principalmente nas questões futuras. Como você bem falou nessa questão do repasse. Eu também não poderia votar favorável ao parecer do Tribunal de Contas com relação ao ex-gestor, que é do ano 2018. Até o Tribunal de Contas diz que aprova com ressalva. E a ressalva quer dizer que é uma cláusula, que pode ser modificado os termos. Como é que pode ser modificado esses termos? Justamente diante de uma votação nossa, do Poder Legislativo. Então, dentro de um relatório técnico nosso também, jurídico, o vereador falou bem, onde diz aqui a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, com previsão de um limite exagerado para a abertura de créditos adicionais, descaracterizando a concepção da peça orçamentária com instrumento de planejamento. Então, dentro desses relatórios, de algumas partes que detalhamos, está também um déficit de execução orçamentária no montante
de R$ 264.358,51, ou seja, o município realizou despesas em volume superior da receita. Bem citou aqui o vereador. Dentre outras, nós temos aqui o recolhimento menor que o devido ao RGPS, que é o regime próprio de previdência social, e contribuições patronais, descumprindo a obrigação de pagar o regime geral, pertencente ao exercício. Plano previdenciário. É o que estamos falando aqui. Quantas vezes esse vereador que vos fala aqui, viajamos para Recife com o vice-prefeito atual, Fábio Mamão, com professores, junto à Procuradoria-Geral do Ministério Público, para justamente não chegarmos a esse ponto e prejudicar os funcionários efetivos. Ou seja, para você ter uma ideia, esse plano previdenciário, o desequilíbrio atuarial, haja visto o déficit atuarial, no valor de R$ 2.476.255,23. Então, era justamente para não chegar a esse ponto. Ou seja, nós estamos vivenciando hoje aqui nessa prestação de contas apenas uma cena do mesmo filme, porque essa é de 2018. Nas outras gestões desse ex-prefeito, era o mesmo descaso. Eu digo porque participei, quando estava como vereador aqui no outro mandato, que o povo me deu justamente que esse é o papel do vereador, para fiscalizar, como sempre falo, e cada centavo que vem para o município em todo o Brasil, passa por aqui, pela Câmara de Vereadores, que é o órgão fiscalizador do Executivo. E digo isso por quê? Porque fui ironizado por várias vezes, inclusive, quando não fui reeleito como vereador aqui nessa casa, ficaram rindo algumas pessoas e dizendo, tu ao invés de ir procurar votos, ficasse em busca de justiça, de processo do ex-prefeito. Mas estou aqui de cabeça erguida, porque cumpri e honrei com o meu papel, ou seja, com o papel do vereador, para que não viesse a acontecer isso aqui. O prejuízo futuro para a população. E principalmente, não desmerecendo o funcionário contratado, mas principalmente aquele funcionário efetivo, para que não tire o seu direito. De quantas vezes fui procurado por professores e vários outros funcionários, porque quando iriam procurar a Previdência, para ter essa garantia que passou sua vida inteira trabalhando, não tinha o direito à aposentadoria. Então é por isso que o voto contrário, desde já, expresso aqui o meu voto com essas justificativas. Por exemplo, realização de despesas com recursos do Fundeb sem lastro financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício do valor de R$ 29.965,76, afrontando o artigo 21, parágrafo 2º da Lei Federal de número 11.494/2007. Em seguida, eu pontuei aqui, como falou o vereador Maviael, a falta de transparência. Ou seja, se o chefe do executivo, ele quer trabalhar com responsabilidade, primeiro, ele busca se adequar à transparência. Assim,
da maneira que a prefeita, hoje, doutora Kátia, procurou esses dias, juntamente com o vice-prefeito Mamão, o Tribunal de Contas. Por quê? Porque quer administrar o município com responsabilidade, não é? Paralelo com os direitos do cidadão. Administrar com responsabilidade para buscar melhorias para o município de Jataúba, seja na educação, na saúde, na infraestrutura, mas sempre cumprindo com o que é de sua obrigação, o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Então, quando se quer fazer as coisas com responsabilidade, se faz e tem como. Outro, segundo a auditoria, o Poder Executivo Municipal não disponibilizou integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Complementar de número 131/2009, na Lei número 12.527/2011 e na Constituição Federal, apresentando nível de transparência crítico. Isso que está dizendo não é furimia, não. Isso aqui é dentro do parecer do Tribunal de Contas. Conforme a aplicação de metodologia de levantamento do ITMPE. Apêndice X do relatório de auditoria. Então, são inúmeras as irregularidades. E repito, foi aprovado tecnicamente pelo Tribunal de Contas, mas com ressalva. Então, eu não vou votar favorável. Eu vou, justamente como pontuamos aqui, essas ressalvas, que só veio a causar prejuízo ao nosso município. E ainda, considerando a importância de garantir o pagamento dos aposentados e pensionistas vinculados ao regime para um futuro tranquilo e próspero. Então, é claro e notório. E repito, tudo isso aqui baseado, lógico, dentro do parecer, não é, técnico do Tribunal de Contas. Então, considerando a gravidade política das irregularidades apontadas especialmente no que diz respeito ao desequilíbrio atuarial do regime próprio da Previdência de mais de 2 bilhões de reais, por isso que eu já antecipo, excelentíssimo senhor presidente, meu voto contrário. Então, eu agradeço a todos vocês e fazer um registro final aqui, que hoje nosso amigo vereador Fernando Chaves Firoca não está aqui conosco, passei amanhã lá até praticamente 9, 10 horas da manhã, antes de vir para aqui, para essa casa, ele foi entubado, né, foi transferido. Então, que Deus abençoe. O vereador Luiz Mara estava comigo lá, o presidente esteve cedinho, que Deus abençoe. Vamos colocar ele nas nossas orações, mais uma vez, para que ele venha cumprir aqui o seu mandato. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Ainda continua em discussão o projeto de resolução das contas do ex-prefeito Antônio Roque. Em votação, o parecer do Tribunal de Contas do exercício 2018 do prefeito Antônio Cordeiro do Nascimento. Quem for a favor do parecer, continue sentado. E quem for contra, levante-se. Permanece o parecer emitido pelo Tribunal de Contas.
Permanece. 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 Permanece o parecer do tribunal. Ele não pede aprovação. Como não tem ninguém inscrito na ordem do dia, está facultada a palavra a qualquer vereador que quiser fazer uso dela. Oi? Vai lá não. Está encerrada a reunião, marcada a próxima para o dia 13, sexta-feira. Sexta-feira, 10 horas da manhã. Sexta-feira agora.